No nosso último encontro, falamos sobre o erro em investir em coaching individual para tratar sintomas, sem focar na causa raiz. Hoje eu quero levar essa conversa para outro nível. Eu quero falar sobre o investimento mais caro e de maior alavancagem que a sua empresa tem, o seu time de C-Levels, a sua diretoria, o seu board. Você olha para esse time individualmente, eles são estrelas. Você tem um CFO brilhante, uma diretora de marketing genial, um CTO visionário. Você, como DRH, investiu milhões em trazer e desenvolver essas pessoas. Mas quando as pessoas são colocadas na mesma sala de reuniões, algo não funciona. As decisões demoram, a estratégia patina, a comunicação é truncada. E você sente a tensão aliadas às alianças veladas e os conflitos não ditos. E qual é a sua reação instintiva? Você dá mais um treinamento, talvez um treinamento de comunicação para o diretor X ou um coach individual para a diretora Y. E se eu te disser mais uma vez que isso é o mesmo que tentar consertar o motor de um carro trocando seus pneus? Hoje vamos falar sobre os 3 sinais claros de que o seu time de C-Levels está doente. E porque a solução não é mais um treinamento de liderança individual, mas sim um processo de coaching de times. Vamos analisar o contexto. 1. O diagnóstico errado. Por que treinamentos individuais falham no C-Level? O primeiro passo é entender a falha no diagnóstico. Como um time C-Level não performa, raramente é por falta de competência técnica ou de habilidade de liderança individual. Eles não chegaram a essa cadeira por acaso. O problema não está nos indivíduos, o problema está no espaço entre eles. O problema está nas dinâmicas ocultas que governam como eles interagem. Você envia seu CFO para um treinamento de comunicação empática. Ele volta. Na primeira reunião de budget, o diretor de marketing o acusa de não entender a estratégia. O CFO se sente atacado e a dinâmica de desconfiança é competição destrutiva e se instala entre eles novamente. O treinamento individual foi quase 100% inútil. Por quê? Porque o problema não era a habilidade de comunicação do CFO, o problema era a dinâmica de desconfiança entre ele e o marketing. Você não conserta uma dinâmica de time consertando um indivíduo. Você muda uma dinâmica de time tratando o time todo como um sistema vivo. Como eu disse no vídeo 11, existe uma diferença abismal entre team building superficial e uma intervenção sistêmica e estruturada. Parar de investir em soluções individuais para problemas sistêmicos é o primeiro passo. O próximo passo é reconhecer os sinais. E quais são esses possíveis sinais? O primeiro e o mais perigoso sinal dessa disfunção no time desse levels não é a briga. É o silêncio. É o que nós chamamos de harmonia artificial. Como ela funciona? Você, CEO ou DRH, está na reunião de diretoria, um tema estratégico e complexo é apresentado, você olha ao redor da mesa, ninguém discorda, todos balançam a cabeça, a decisão é aprovada por unanimidade em 15 minutos e você sabe, você sente que aquilo é uma farsa. Você sabe que assim que aquela reunião acabar, o diretor comercial vai para a sala dele e vai dizer para o seu time: isso nunca vai funcionar. O financeiro não entende o cliente. O diretor de TI vai dizer para o time de loucura. Eles não fazem ideia do impacto técnico disso e segura o projeto. A reunião real acontece, então, depois da reunião, nos corredores, por WhatsApp, criando silos e sabotando a decisão que foi aprovada. Isso é um sinal claro de que seu time desse levels não tem segurança psicológica. A dinâmica oculta é perigoso discordar em público, é mais seguro ficar calado do que confrontar o CEO ou o meu par. Isso não se resolve com treinamento de comunicação, isso exige um coach de times que saiba criar um campo seguro e ético para trazer o conflito velado para a mesa e transformá-lo em debate produtivo. O segundo sinal é o que eu chamo do efeito espelho. No vídeo 8 eu expliquei como os bloqueios do CEO afetam o time inteiro. Agora multiplique isso pela sua diretoria inteira. A sua cultura organizacional não é o que está escrito na parede, a sua cultura é um espelho direto das dinâmicas do seu time desse level. Se o seu time desse levels opera em silos, a sua empresa será uma empresa em silos. Se o seu time desse levels compete destrutivamente por recursos, seus times de base competirão destrutivamente por recursos. Se o seu C-Level tem uma dinâmica de evitar conflitos, harmonia artificial, sua empresa terá uma cultura onde ninguém fala a verdade. E os problemas são varridos para debaixo do tapete. Você, diretor de RH, gasta milhões em programas de cultura, embaixadores, workshops, mas nada muda. Por quê? Porque a origem da doença está no topo. Você está tentando medicar os sintomas na base da empresa sem nunca tratar a doença no grupo desse level.
Quando você vê que a cultura que você deseja não bate com a cultura que você tem, esse é o sinal mais claro de que você não precisa de um programa de cultura. Você precisa de uma intervenção no time de C-Levels. Um coach de times qualificado é o único profissional que pode atuar como um arquiteto de dinâmicas, ajudando o time C-Level a redesenhar sua própria dinâmica para que ele se torne o exemplo da cultura e não o bloqueio dela. Já o terceiro sinal, ele é sutil, mas é fatal. É o foco da minha área, em detrimento da nossa empresa. Você escuta isso o tempo todo. Da porta para dentro da minha diretoria, os resultados estão ótimos. Eu entregarei a minha parte. O problema está na área do fulano. A minha meta foi batida. Isso é a morte da estratégia. O time C-Level não é um comitê de indivíduos, ou não deveria ser. É o primeiro time de todo o executivo e a responsabilidade dele não é com a área, mas sim com o resultado da empresa. Quando o C-Level foca na área, você tem uma ausência de responsabilidade coletiva. Isso é o oposto direto do que eu falei no vídeo 3. Você é responsável por suas ações. No C-Level, isso evolui para nós somos responsáveis pelos resultados da organização. Quando essa responsabilidade coletiva falha, os sintomas são claros. Decisões lentas. Ninguém quer assumir o risco pela decisão inteira. Jogo de culpa. Quando um projeto falha, gasta-se mais tempo procurando o culpado do que a solução. Metas conflitantes. O comercial é medido por venda a qualquer custo e o financeiro por redução de margem. E elas se canibalizam. Isso não é um problema de definição de metas, é um problema de identidade. O time não se vê como um time. Um processo de coaching de times trabalha para forjar essa identidade coletiva. Ele alinha o time com os objetivos estratégicos da empresa, garantindo que o sucesso dos indivíduos esteja 100% atrelado ao sucesso do coletivo. E o que faz um coach de times se o seu time de C-Levels apresenta um, dois ou todos os três sinais? Harmonia artificial, efeito espelho, foco na área, enfim, outros que também aparecem durante o processo. Você não precisa de mais um treinamento de liderança, você precisa de uma intervenção sistêmica e estruturada. É exatamente isso que o coaching de times, com certificação internacional, diferente de um team building que busca fazer as pessoas se sentirem bem, o coaching de times é um processo profundo, às vezes difícil, mas focado em resultados. Meu papel como coach certificado não é ser um animador, mas sim tornar visíveis as dinâmicas ocultas, usar a metodologia comprovada para expor o que não está sendo dito, quem realmente tem poder. Quais são as regras não escritas? Onde estão os conflitos velados? Garantir o código de ética. A relação de poder existe, um processo que se leve altamente confidencial e sensível, e a certificação garante profissionalismo extremo e foco na autonomia do time, não na dependência do coach. E focar em resultados estratégicos. O objetivo não é fazer amigos, o objetivo é ajudar o time a se tornar uma unidade de mais alta performance que entrega o que a organização precisa. O objetivo final, diretor da RH, é ajudar o seu C-Level a aprender a andar sozinho. É dar a eles a consciência e as ferramentas para que eles mesmos possam gerenciar suas dinâmicas muito depois que eu sair da sala. Isso é uma transformação de performance que dura anos. O resto é um impulso de motivação que pode durar 1 ou 2 dias. CEO, diretor da RH, o seu time C-Level é um ativo mais caro e de maior impacto. Eles são o motor que define a velocidade, a direção e a cultura de toda a sua organização. Se o motor está desalinhado, se os pistões estão lutando entre si, não adianta polir a lataria do carro, não adianta trocar os pneus. Parar de investir em treinamentos individuais para se consertar problemas sistêmicos é a decisão mais estratégica que você pode tomar. Os 3 sinais, harmonia artificial, efeito espelho na cultura e foco excessivo na área, não são problemas passageiros. Eles são sintomas de uma disfunção profunda na dinâmica do seu time, mais importante. Ignorar isso é o mesmo que medicar os sintomas sem nunca tratar a doença. A escolha de intervir no seu time C-Level não é uma escolha de desenvolvimento, é uma escolha de estratégia de negócio. Você não pode se dar ao luxo de ter um time de estrelas individuais que joga como um time de perdedor. A transformação da sua empresa não vai começar na base, ela começa na sala da diretoria. Não invista em mais um treinamento, invista naquilo que trata a causa raiz, um processo profundo, ético e certificado de coaching de time. Se você reconheceu o seu time de C-Levels em algum desses 3 sinais, eu quero saber qual deles é o mais evidente para você. Comente aqui abaixo, por favor.
Inscreva-se no canal para continuarmos essa conversa de alto nível sobre desenvolvimento de C-Levels e times. E se você, CEO ou diretor RH, decidiu que é hora de parar de tratar sintomas e investir em uma intervenção sistêmica para que seu time executivo realmente se desenvolva, o link para uma sessão estratégica diretamente comigo está na descrição. Será uma conversa confidencial para entender as dinâmicas da sua equipe e avaliar o caminho possível. Até a próxima.